trazer a conversa na íntegra que eu tive com o ex-chanceler e hoje assessor especial de Luiz Inácio Lula da Silva no Palácio do Planalto, Celso Amorim. Eu conversei com o chanceler ontem, com o ex-ministro Celso Amorim, depois que houve a sinalização da Rússia no sentido de estamos estudando as propostas feitas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e depois que houve a votação na ONU de uma ação que pediu a retirada das tropas e a cessação de hostilidades, esse trecho incluído pelo Brasil, entre Rússia e Ucrânia. Depois que todo o resultado ficou claro, o diplomata, o assessor especial de Luiz Inácio Lula da Silva, topou falar. Ele diz basicamente o seguinte, né, que era um dia que tinha tido sinais positivos, que a reação da Rússia e o fato de a China ter se colocado à disposição também para mediar, para apresentar uma proposta de acordo, que esse gesto também não deveria ser minimizado. Ele disse basicamente o seguinte: essas reações são positivas. A iniciativa do Lula de acreditar na paz, falar de maneira firme, de maneira sensata, não é fácil. Essa posição não é fácil, mas alguém precisava defendê-la. E agora que outros países se somam, e essa é a ideia, o Lula vai para a China para botar isso na mesa, ele próprio nos disse aqui na CNN, de quanto mais propostas de criar um acordo, um ambiente que possa haver um acordo de paz, melhor. Diz Celso Amorim de maneira bem pragmática, uma solução, um acordo, evidentemente não será totalmente satisfatório para nenhum dos dois lados, mas é preciso que se busque essa, digamos, insatisfação dos dois lados em proporções iguais para que se chegue a um acordo. Ele diz basicamente que é a única forma de conseguir encerrar o conflito numa espécie de curto prazo, um conflito que já se arrasta há um ano. Ele diz, igualmente insatisfatório para todos, alguém tem que fazer, não é fácil. A Rússia errou. Esse ponto eu achei bastante forte. E ela cometeu um erro que não pode ser recompensado. Cometeu um erro ao atacar, ao invadir. Não há dúvida de que a Rússia é a agressora. Um erro que tem consequências humanitárias e consequências econômicas. E isso não pode ser recompensado, disse o Celso Amorim. Mas, acima de tudo, um erro de cálculo político, porque Putin, na avaliação dele, não esperava o grau de solidariedade global à Ucrânia, não esperava que a OTAN, ao invés de sair arranhada, saísse ainda mais forte, com os países historicamente neutros pedindo para aderir à aliança militar, e mais, né, asfixiado economicamente, né? Uma Rússia que vive um cenário de isolamento que não estava, desde o século passado, é inédito para eles. E isso não vai se resolver ou se diluir rapidamente, fácil. As consequências, elas vão continuar. De todo modo, ele segue fazendo a análise, Celso Amorim, né? Ele diz, o que nós vemos, de novo, a Rússia errou, esse erro não pode ser recompensado, mas nós estamos preocupados com o aniversário, um ano de guerra, e sem vislumbrar, sem ter no horizonte uma solução. O fato, então, de ter instaurado o debate sobre a construção de um acordo, que agora ganha, sem citação ao Brasil, mas um gesto da China, na opinião do ex-chanceler, do Celso Amorim, do conselheiro de Lula, isso pode dar vazão aí a esse movimento que tenta construir um acordo entre Rússia e Ucrânia para encerrar num prazo menor do que a guerra, como o Lorival vem dizendo, né? Se o combate continuar, isso vai se arrastar por bastante tempo ainda, as discussões, as mortes, inclusive as perdas no solo ucraniano. Deixa eu trazer os especialistas, né, para a gente falar um pouco sobre esse assunto de novo, né? Aqui o Américo comigo e também o nosso decano Lorival Santana. A Rússia cometeu um erro. E esse erro ele não pode ser recompensado. Um erro histórico, um erro do ponto de vista humanitário, um erro econômico e, acima de tudo, um erro político. Para Celso Amorim, Putin subestimou a capacidade do mundo de abraçar e reagir
a ele na Ucrânia. Lorival, esse erro não pode ser recompensado e um acordo que, obviamente, vai deixar insatisfeitos, não serão totalmente satisfeitos nenhum dos dois lados. É possível? É justo? Boa tarde, Dani, Américo e a todos que estão com a gente. Existe uma diferença fundamental entre a posição do Brasil e da China, de um lado, e do Ocidente, do outro, que é a cessação de hostilidades na resolução aprovada ontem pela ONU. Ela é associada à retirada das tropas de todo o território da Ucrânia. Isso é o que está na resolução da ONU e essa foi a posição assumida nos discursos, por exemplo, da chanceler da França, da ministra das Relações Exteriores da Alemanha, do ministro das Relações Exteriores da Dinamarca, que falou em nome da Escandinávia, e no dia anterior da embaixadora americana nos Estados Unidos e assim por diante. Já o Brasil falou, e o embaixador Ronaldo Costa Filho falou, numa cessação de hostilidades sem pré-condições. E a China falou em levar em consideração as preocupações de segurança dos outros países, não construir uma segurança às expensas da segurança do outro, que são críticas, são formas de responsabilizar a OTAN pela invasão da Ucrânia. E a China também não associa o fim das hostilidades à retirada das tropas russas. Essa diferença ela é muito importante, porque não há como iniciar qualquer processo de negociação com a Rússia sem essa pré-condição. Por quê? Porque a Rússia invadiu a Ucrânia sem ser provocada. Não havia nenhuma ameaça territorial à Rússia, não havia nenhuma ameaça à segurança da Rússia. Foi uma guerra de escolha do Vladimir Putin. Por essa razão, e também à luz da lei internacional e da Carta da ONU, a Rússia precisa retirar todas as suas tropas de todo o território da Ucrânia. Esse é o ponto de partida de qualquer negociação. Então, essa posição inicial que o Brasil e a China adotam quando apresentam as suas propostas, de falar que respeitam a integridade territorial, a soberania, ela fica esvaziada sem essa exigência de retirada total das forças russas de todo o território ucraniano. Essa é a visão ocidental. O presidente da Casa Branca acaba de postar, né? Essa semana o presidente Biden viajou para a Ucrânia para ficar ombro a ombro, né? Se colocar ao lado do presidente Volodymyr Zelensky e lembrar ao mundo que Kiev ainda está de pé, né? Que Kiev ainda resiste. Os Estados Unidos não... eles usam aqui uma expressão no sentido de não vão recuar, né? Não serão dissuadidos da decisão, não deixarão de ficar ao lado da Ucrânia. Américo, qual o papel dos Estados Unidos nesse desenrolar, né? Quanto o suporte, primeiro, né, dos americanos e da Europa, em especial a Alemanha, a França, né, permitiu que a Ucrânia não caísse, claro, e quanto o fato desses atores ainda terem ali, estarem investindo na questão dos materiais bélicos, pode dar suporte para a manutenção dessa guerra no longo prazo? Esse é um fator fundamental, Dani. A decisão do Joe Biden, em particular, e dos líderes europeus no geral, de apoiar a Ucrânia desde o início e apoiar com armamentos, com dinheiro, com treinamento, foi fundamental para essa resistência heróica dos militares ucranianos. Sem esse apoio, que é um apoio de bilhões de dólares e muito equipamento, seria impossível a Ucrânia resistir da forma que resistiu e continua resistindo. E isso leva ao ponto que o Lorival estava comentando aí, que como eles diriam aí na linguagem meio diplomática, que é um non-starter, né? Não tem como começar a discutir com a Rússia se os soldados russos continuarem nesses 20% do território ucraniano que eles ocupam. Então, os Estados Unidos não vão topar
conversar nessa situação e a Ucrânia também não. O Zelensky hoje deu uma entrevista coletiva em que ele disse: eu não vou sentar e conversar com o Putin. Não tem ninguém daquele lado, não tem ninguém que represente nada e que possa conversar comigo. Ele está fazendo apelos pela paz, chegou a falar até em América Latina, África, Índia, China, todos juntos tentando chegar numa paz, um pouco parecido com o que o presidente Lula vem defendendo, mas ele disse também ao mesmo tempo que não tem como sentar com Vladimir Putin nesse momento. Então é muito difícil essa posição aí de tentar fazer um início de negociação dessa forma. A Rússia hoje, por exemplo, elogiou muito o plano de paz da China. Disse que era um grande caminho, vamos em frente, pode ser uma eventual solução. Os Estados Unidos, Antony Blinken, no Conselho de Segurança da ONU, hoje numa reunião dos ministros de Estado que fazem parte do Conselho de Segurança, também bombardeou essa ideia, dizendo: países que apoiam a Rússia não podem falar em paz. Então é muito complicada essa situação. Eu temo que essa guerra realmente vá se prolongar por muito tempo ainda. Louri, a gente vai voltar ao longo de toda a programação, claro, para falar desse assunto, mas eu queria, a preço de hoje, Lorival, é factível o que diz o presidente ucraniano? Nós vamos fazer o possível para ganhar essa guerra ainda esse ano? Bem, vai depender do êxito da campanha que deve acontecer no verão setentrional. Deve começar por volta de maio e julho, quando os tanques chegarem. E aí vai começar uma contraofensiva ucraniana e eles vão tentar recuperar terreno. Até aqui, os russos têm se mostrado muito incapazes do ponto de vista militar. Mas os ucranianos, eles perdem ou ficam empatados ali pela questão numérica, né? As forças russas, a Rússia tem muito mais capacidade de mobilização de pessoal e de armamento. O ponto ótimo de uma contraofensiva ucraniana requereria aviões, porque aí você teria uma força combinada de um avanço de artilharia, de infantaria mecanizada, com apoio aéreo, por exemplo, de caças F-16, que é o que a Ucrânia vem pedindo, que aí realmente dariam um suporte necessário para esse avanço. Só tanques é um pouco mais difícil, ainda mais em se tratando de tanques muito variados. Vai haver vários tipos de tanques, pequenas quantidades de vários tipos de tanques. Isso tem um desafio logístico aí fenomenal, porque tanques quebram no campo de batalha. Então, para você fazer a reposição das peças, consertar, trocar o tanque, assim por diante, em se tratando de um grande número de tipos de tanques, é muito mais difícil. É algo que nunca foi feito na história. Uma campanha como essa que a Ucrânia vai fazer nunca foi feita. Mas não é impossível, principalmente por causa da incompetência das Forças Armadas russas, do moral muito baixo, assim por diante. A Ucrânia pode, sim, recuperar boa parte dos seus territórios, mas, por outro lado, o Putin, politicamente, não tem como recuar, porque se ele desiste, ficaria evidente a futilidade da guerra e dessas centenas de milhares de mortes de soldados dos dois lados. Então, politicamente, o Putin vai tentar resistir até o fim. Por isso, a probabilidade maior é de uma guerra muito longa, por muito tempo. Meus caros, vou voltar com vocês, claro, ao longo dessa edição diversas vezes, um ano de uma guerra que mergulhou a Europa e o mundo numa era de incertezas. Tem uma outra questão que me foi colocada, Lorival sabe, né, por contingência eu acabei me apaixonando pelo assunto e aí vou sempre lembrando de coisas que poderiam ser acrescentadas, né, acrescidas aqui a essa discussão. Falando também com o Celso Amorim, ele cita, né, tem um interesse aí de quem está querendo ver a coisa econômica minimamente reorganizada, então esses agentes precisariam ajudar a buscar esse acordo, e também de quem não quer viver sob a ameaça de uma guerra nuclear permanente. Porque tem esse componente na retórica do Putin que olha, não vem que eu tenho, não vem que eu tenho, não vem que eu tenho. A Rússia tem, é isso, né, Lorival? É o maior arsenal nuclear do mundo. Uhum.
um poderio que, né, só seria equiparado aos Estados Unidos. E, assim, rapidamente se usa, assim, entramos nessa, estamos todos nos despedindo aqui, digamos assim, da despedida da humanidade. Mas ele usa essa cartada, né, o tempo inteiro. E enquanto houver a guerra, ele vai usar essa cartada, ou enquanto ele estiver no poder, assim. Ainda tem esse contexto, né, de um autocrata que não tem qualquer apreço pelos direitos humanos, nem no próprio país, nem do próprio povo, que fez essa guerra de escolha, como diz o Lorival, e que submete o mundo inteiro a uma ameaça bélica nuclear. É esse o contexto. Daniela, existe uma lei no faroeste que é assim, você só saque a sua arma se você estiver disposto a atirar. Essa ameaça nuclear, essa chantagem nuclear, que é inédita desde a Segunda Guerra Mundial, ela foi perdendo credibilidade ao longo desses 12 meses. Porque se você exagera no uso dessa chantagem e você, felizmente para todos nós, não materializa essa ameaça, ela vai caindo no descrédito. Então, cada vez mais ela perde força e o Ocidente se sente cada vez mais encorajado de fornecer as armas que a Ucrânia está pedindo e que ele só reluta em entregar exatamente por causa dessa chantagem nuclear.